Nós estamos aqui na primeira edição do podcast e eu sou recebida hoje com muita alegria por um amigo muito querido, por um psicólogo reconhecido em nossa cidade, um professor também muito querido, que é o Ederson Ribeiro Costa. Obrigada, Ederson, por nos receber. Eu que agradeço, Edna. Tudo jóia? Vamos bater um papo, Ederson? Vamos bater um papo. Bom, eu posso começar lembrando de coisas, né? Eu queria lembrar com você, ó, que eu sei que você antes da política trabalhava na Crepom, porque eu trabalhei lá também, então... Verdade, Ederson, é mesmo. Você ainda era tão jovem, né? E já fazia também esses trabalhos sociais. E você lembrou de algo que marca muito a minha vida, que é a fundação da Crepom. O ano, Ederson, era 96. E aí, legal essa sua lembrança, porque você era da Pastoral da Juventude. Eu era. Né? E foi justamente a Pastoral da Juventude refletindo conosco nessa busca, né, de fraternidade, de mundo novo, diferente, solidário. Foi nessa busca que nós encontramos rostos sofridos na nossa cidade. Você se lembra que a gente saía à rua procurando as pessoas mais sofridas da cidade? E o pessoal não sabe, né, que a gente chegava nos lugares e os catadores de papel estavam dormindo dentro do carrinho, né, fazendo isso. E aí, gente, vocês tinham que ver a Edna. Não cabia nos carrinhos para fazer assim, porque os carrinhos são muito altos. E a bichinha ia lá, subia, olhava, falava com o catador de papel, o pessoal da juventude ia fazendo isso e ia embora. E graças a Deus, né, nós conseguimos organizar os catadores. Hoje é uma associação sólida. Ederson, nós estamos há 26, 27 anos já, né, com os catadores. Muitos vieram do antigo lixão, né? Fizemos um trabalho à época, né, antes do aterro municipal. Então essas coisas realmente marcam muito e é um dos trabalhos que eu tenho assim muita alegria, muita gratidão a Deus, né, por ter feito juntamente com equipes, com pessoas, né, jovens como você, porque isso trouxe a possibilidade de geração de trabalho e renda, né? Diminuir a questão da vulnerabilidade e a dignidade, né, para os catadores de papel, que na verdade eu falo que eles são agentes ambientais. Gente, e assim, eles eram incríveis, né? Tinha o seu Edson que dormia nas caixas, ele sumia, aí você procurava ele, né? E aí quando procurava ele, cadê seu Edson? De repente você achava ele dormindo no meio de uma caixa, no meio das coisas. Aí, não, seu Edson, pelo amor de Deus, não pode, né? Tinha o seu João Dias, ele era charmosão, então ele jogava charme nas meninas, até que ele namorou a cozinheira. Tem todas essas histórias, né? Verdade. Verdade. Mas aí, Edna, depois, como é que você decidiu se candidatar, entrar na política? Na verdade, houve um marco aí, Ederson. Houve um marco que foi um abaixo-assinado, uma lista, né, com cerca de 800 nomes, que o padre Valdir chegou na minha casa com essa lista, dizendo, olha, essas pessoas gostariam que você entrasse para a política, que você concorresse como vereadora. A minha primeira reação foi de dúvida, né? Será? Mas aí vendo aqueles nomes, sabendo da história daquelas pessoas e depois encontrando com elas e elas dizendo, a gente assinou e a gente vai ficar junto com você, isso me deu uma força, né? E ficaram? Ficaram, né? Essas pessoas, tanto que eram 800 nomes nessa lista e nessa eleição eu tive 4.471 votos. Eu lembro que foi mais votada, né? Cada uma dessas pessoas se empenhou e buscou outras pessoas, né? Fazendo uma corrente. Então isso foi muito bonito, muito bonito. E depois, então, surge o Grupo da Cidadania, que é um grupo, né, com algumas pessoas desse primeiro momento. Então, na verdade, eu sempre falo que eu não sou política por vontade própria, não é assim. É um grupo que te apoia. É um grupo que me apoia, né, e que me impulsiona, que me diz, vai em frente. Então não é um projeto só social. Olha, eu pôr no negocinho, né? Então não é um projeto só social. Não é só social, não é só pessoal, é um projeto político construído, e você sabe, Sim, por muitas mãos,
muitos sonhos, muitas esperanças, né? Eu sempre digo, e disse isso agora, quando recentemente estava num evento político, eu falei, olha, as minhas mãos, elas carregam sementes. Para onde eu vou, essas sementes vão, né? Sementes de sonhos, de esperança, de dignidade, e tudo isso eu aprendi com essas pessoas. Uhum. Tem essa firmeza, né? Ô Edna, então, quando você fala que não é um projeto pessoal, né, mas tem coisas pessoais aí e tem um grupo por trás, né? Tem esse grupo, como que eles funcionam? Você pode contar um pouco pra gente? Olha, essas pessoas, né, que fazem parte desse nosso grupo, de um lado elas trazem, né, os problemas, me ajudam a fazer uma leitura dos problemas da cidade e me ajudam a pensar em soluções. Também, né? Me ajudam também a pensar em soluções. E é interessante, Ederson, porque eu fui, graças a Deus, tendo oportunidade de mostrar que é possível você partir, né, dos problemas e buscar soluções. Sobretudo quando você tem atos de gestão, quando você pode realizar atos, né, de gestão. Que foram outras experiências positivas que eu vivi também. Tá, daí você foi vereadora, naquele mandato você foi presidente da Câmara. Fui presidente da Câmara, mas na verdade eu acho que foi até mais fácil para eu assumir aí essa responsabilidade, né, de presidente da Câmara. Primeira mulher presidente da Câmara, foi mais fácil porque eu já tinha uma experiência de alguns trabalhos específicos, né, à frente de gestão. Conta um pouco, eu lembro uma vez que você ia para Lins, você era procuradora de Lins, algo assim. Tinha mais coisas. Exatamente. Qual foi o primeiro? Você lembrou muito bem. Você lembrou muito bem. Antes ainda, né, de Lins, você sabe que eu fui chefe de gabinete na Prefeitura Municipal? Não. Antes, né? Eu fui chefe de gabinete, havia uma outra denominação, era oficial de gabinete, mas ficava, né, ao lado, lá no gabinete, respondendo por toda a parte administrativa do gabinete. E depois o prefeito se afastou e o vice-prefeito assumiu. Eu fui relações públicas, mas tinha a função de substituir o prefeito nas ausências. Eu substituía o prefeito Walter Tinte nas ausências dele. Então eu já vivi essa experiência, né, de gabinete, de prefeitura de muito perto, né? E depois, então, fui procuradora geral lá em Lins, né, na prefeitura de Lins. Fui também procuradora jurídica no DAEP, que é o Departamento de Água e Esgoto de Penápolis. Ah, lá em Penápolis, onde você nasceu, né? Lá em Penápolis, cidade pela qual eu tenho um carinho grande, porque é pertinho de Barbosa, né? Onde eu nasci realmente. Então, eu estive lá, Penápolis, o DAEP tem um trabalho bonito, muito ligado à questão da sustentabilidade, à questão da reciclagem. Eu fui procuradora jurídica do DAEP, né? E fui também, Ederson, advogada da Mitra Diocesana, né, de Lins, e tinha um trabalho que era a regularização dos imóveis da diocese. Era Lins ainda, não tinha dividido Lins e Araçatuba. Não, não havia divisão ainda, né? A Araçatuba pertencia à diocese de Lins e eu fui convidada à época pelo Dom Irineu para regularizar a documentação, estatuto das entidades parceiras aí da diocese. Eu me lembro do ITEL. Você fez muito cursos no ITEL, né? Lins, Instituto Teológico de Lins. Então, cuidar de toda essa parte administrativa, sobretudo do estatuto, né, do ITEL, a gente cuidou bastante disso. Lembro-me que a diocese tinha também rádios e toda essa legislação de telecomunicações eu tive que aprender para poder dar uma assessoria jurídica à mesa diocesana. Então, é esse conjunto, né, de passagem pela Prefeitura Municipal de Araçatuba e depois, né, até chegar na presidência da Câmara e agora como vice-prefeita pelo segundo mandato. 2 mandatos, né, você e o prefeito, sim. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, porque assim, ó, eu não sabia das outras coisas. Então, seus primeiros trabalhos são trabalhos que não são só no sentido de fazer lei, de fiscalizar, mas de executivo, de organizar. Então, te prepararam para fazer esses 2 anos junto com o atual prefeito. Foram esses outros trabalhos anteriores. Verdade. Eu penso que foi mais fácil a gente poder fazer esse trabalho, né, na prefeitura atualmente, por conta dessa experiência. Você lembrou muito bem. E aí tem uma coisa que é fundamental, Ederson, né? E eu falo com emoção.
porque foi muito difícil, né? Foi o curso de Direito. Então, fazendo o curso de Direito, eu que estava, à época, quando eu passei no vestibular, e aí, me perdoe um pouquinho aqui, mas eu preciso ser sincera, eu passei em primeiro lugar no vestibular. Olha, tá podendo. Eu também passei em terceiro lugar lá também. Você passou em primeiro e terceiro. Então, eu passei em primeiro lugar no vestibular de Direito, vindo de escola pública, sem cursinho, porque eu não podia pagar. Mas você trabalhava com o que na Eu época? trabalhava na limpeza, lá no DR. Eu era faxineira, eu trabalhava na limpeza. Então, como faxineiro DR, você estudava por fora, passou no vestibular para fazer direito. Para fazer direito e continuei ainda por 2 anos, até passar num concurso na Secretaria da Educação, eu continuei com esse exercício dessa atividade de faxina. Eu saía, não dava nem tempo de ir para casa, eu saía do DR, ali no Santana, pegava o ônibus já para ir para a faculdade. Você foi funcionária pública? Fui funcionária pública. No DR eu era contratada, depois eu fiz um concurso, né, e passei na Secretaria de Educação, trabalhei na Divisão Regional de Ensino também, aqui, cuidava da parte do patrimônio. Essa parte eu não sabia não. Lá, cuidava do patrimônio e a nossa regional, você vai gostar dessa parte, a nossa regional, ela cuidava, a Regional de Educação, de toda essa área geográfica que ia lá de Penápolis até Castilho. Era toda da regional de Araçatuba, chamada DRE, né, Divisão Regional de Ensino. E nós tínhamos que cuidar do patrimônio. Por exemplo, Penápolis tinha um colégio agrícola. E esse colégio agrícola nascia muito coelhinho. Imaginei já. E a gente tinha que pensar em colocar as plaquinhas, né, no patrimônio. Eu falava, gente, como que nós vamos fazer? Então tinha que ter uma outra forma, né, de cuidar aí desse patrimônio. Então a gente cuidava de toda essa parte, né, na Regional da Educação também, né? E passei também no outro concurso, Edson, que foi na Justiça Federal aqui em Araçatuba. Mas para eu exercer a função, né, técnica na Justiça Federal, eu teria que deixar o direito, eu teria que pedir para dar baixa na minha OAB. Então você precisou fazer uma escolha. Isso. Você precisou fazer uma escolha. Você passou no concurso da Justiça Federal e precisou fazer uma escolha. Isso, eu passei no concurso da Justiça Federal, né? Como analista técnica na Justiça Federal, e precisei fazer uma escolha. Então isso precisa de muita coragem. Você vai ter que escolher duas posições muito poderosas, né? Eu continuo como advogada, eu trabalho como funcionária pública da Justiça Federal. Exato. E aí acabei optando por ser advogada, né? Porque eu teria que dar baixa na minha OAB e eu achei que essa escolha era mais acertada. Você lutou muito contra a OAB. Eu lutei muito para essa OAB, como eu disse há pouco, o curso do direito ele veio com tanto sacrifício, tanta dedicação. Eu não tive coragem de pedir a baixa da OAB. Na verdade, é o contrário. Você foi muito corajosa de fazer o seguinte, né? Você foi corajosa de falar, não, eu não vou ficar, eu vou continuar optando pelo que eu escolhi, ser advogada. Exato, eu acho que é isso. Eu tive que ter um ato de coragem e optar por continuar sendo advogada. É né? verdade. E aí, então, pedi a exoneração. Por poucos dias, eu pedi a exoneração na Justiça Federal. Então, é toda essa trajetória. Tá, então você está me contando toda essa trajetória. Agora, por exemplo, isso te prepara para fazer várias outras atividades de gestão. Eu penso que sim, né? Hoje eu penso que toda essa experiência acumulada e, como eu sempre digo, você sempre vai encontrando pessoas também, fazendo parcerias, discutindo, aprendendo com as outras pessoas, né? Então essa forma, né, de se articular, de fazer parcerias, tudo isso me deixa mais tranquila para fazer novos projetos, inclusive de gestão. Entendi. Eu me lembro, na época que o dinheiro, você devolveu um absurdo de dinheiro, não lembro quantos milhões, assim, eu vou devolver para a prefeitura, porque na gestão você falou assim, eu precisava fazer economia para a gente não precisava de gastar tudo isso. Exato. Né? Eu me lembro disso. A gente teve uma devolução, né? Naquela época substancial. Substancial. Isso. Mas, vem cá, você é a primeira mulher. Na política não é comum ter tantas mulheres. Por quê? Não é comum porque, na verdade, é um grande desafio ser mulher na política.
Esse desafio é tão grande e ele é histórico, né? Porque a mulher só adquire o direito do voto no Brasil em 1932. Então é muito recente essa possibilidade da mulher atuar até mesmo como eleitora. Imagine, né, pleiteando cargos eletivos. Não tem nem 100 anos ainda. É muito pouco, é uma história muito recente. Então é muito difícil. Tão difícil que a própria legislação precisou criar mecanismos para garantir a participação da mulher na política. Por exemplo, aquele percentual de 30% que a lei exige para ambos os sexos. Não é que tem que ter 30% só de mulheres, é ao menos 30% de mulheres. Então, precisou ter uma mudança na legislação para que a mulher, né, pudesse garantir ali a sua participação. Mas no dia a dia não é fácil, porque nós temos muitos desafios. A gente precisa mostrar, né, a mulher ela tem que mostrar a sua coragem, a sua determinação, a sua capacidade. A mulher precisa, a todo momento ela é desafiada a isso. E isso continua tão forte também porque às vezes a discriminação, Ederson, ela é sutil. Imagina, não é só sutil, não. Eu me lembro muito bem na câmera o pessoal xingando que eu tava lá. Não é só sutil, não. E assim, falava, olha, gente, daquele tamanhozinho ali em frente, você enfrentava o povo. Precisa. Nossa, mas eles xingavam mesmo. Verdade, Né? Tinha uns núcleos, assim, pra briga política, disputa, né? Inventar fofoca. Eu me lembro de fofocas absurdas, que estavam apoiando isso, que estavam apoiando tal coisa, falando de criança. Eu ia falar assim, vocês são loucos? É a Égina, gente, vocês não conhecem ela, não? Verdade, tem sim. Teve quase agressão física, né? Chegamos perto de agressão física, mas isso nunca me atemorizou, Ederson. Aí isso me encoraja muito, isso me impulsiona, né? As injustiças, em geral, elas me impulsionam. E essas ameaças, essas ofensas, às vezes físicas, às vezes quase físicas, né? Quase física porque assim, arrancava o microfone da minha mão. Isso aconteceu na audiência pública, né? De arrancar o microfone da minha mão. Então, essas coisas nunca me atemorizaram. De intimidar fazendo o dedinho assim na sua cara. Muita intimidação, né? E tem também a violência sutil. Ah, será que ela é capaz? Será que ela é boa gestora? Ela é tão pequenininha, ela é tão delicadinha. Será que a mulher consegue isso? Será que a mulher vai dar conta, né? Ah, mas isso não é papel de mulher, né? E você vê isso retratado, né, no Brasil, vamos falar de política nacional, no Brasil você vê isso nas mesas, né, de poder, todas as vezes que vai ter algo na TV com vários políticos que vão falar. Normalmente as mesas solenes, elas são compostas por homens. Então, para você ter um espaço ali, você precisa ser muito corajosa, você precisa ter muita determinação, sobretudo você precisa ter muito apoio, muita força, e você sabe onde eu busco essa força, né? Que é em Deus, na família e nos amigos, né? Onde eu busco essa força para continuar. E eu gosto de poesia, né, Anderson? Então, quando as coisas ficam complexas, né, e momentos como estes, né, que você relatou aqui, que você viveu, né, eu busco também um pouco suavizar com a poesia, né? Tem uma que eu acho fantástica, tem um texto da Cecília Meirelles, e por falar em poesia, deixa eu te agradecer, né? Porque em vários momentos, né, de encontros nossos, de político, momento importante, você sempre esteve também declamando algo, declamando textos como Estatutos do Homem, né? Que você coloca de maneira tão bonita. Enfim, Ederson, eu busco na poesia também o contraponto a toda essa diversidade. Né? Porque eu acho que as pessoas confundem sensibilidade, Égina, com fragilidade. E ser sensível é ser forte. Porque você dá conta de perceber o que é imperceptível. Ainda mais eu que sou psicólogo, posso dizer isso bem claramente. É a sensibilidade que me dá força de perceber que os outros não veem. Então, aqui no meu espaço clínico, eu consigo fazer isso. Que está na minha clínica, então, você perceber, é isso que eu faço. Eu brinco que você vai fazer o quê? Você usa a sua sensibilidade, colocando entre aspas aí,
para perceber os meandros dentro da política, que não deve ser fácil, mas dentro do contexto social para perceber o que a gente precisa, o que precisa ser feito, né? Nesses conflitos de interesses, né? Qual que é quem necessita de fato daquilo. Nossa, Edson, você falou algo muito importante, porque a capacidade de dialogar, para mim, é ser forte, a capacidade de sentar com os diferentes, de ouvir os diferentes, de dialogar e de, né, você ter essa capacidade de poder estar com os diferentes, eu acho que isso é ser forte. Você não precisa estar a todo momento ofendendo, agredindo, né, mas você pode, dentro das diretrizes da cultura de paz, você pode sim demonstrar muita força. Eu até soube que foi vinculado aí na TV esses dias uma coisa inédita, de uma mulher que conseguiu convencer 2 assaltantes a não levar o carro dela, porque era o instrumento de trabalho dela. E ela consegue, no diálogo, convencer os assaltantes. Então, Imagina, ela cuida a força dessa mulher, poderosa. a força dessa mulher, né? Então, e há muitas mulheres assim. Se nós formos fazer um levantamento aqui em Araçatuba, quantas mulheres fortes nós temos, né? E é nelas que eu me inspiro também, né? E eu dizia há pouco que eu gosto de poesia e que eu me lembro de um verso de Cecília Meirelles, que tem muito a ver com vários momentos que eu vivo na política. O texto diz assim: aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e voltar por inteira. Aí, é linda a poesia mesmo. Bonita, né? Ela nos motiva, né? Pois é, quem tiver de ouvidos para ouvir, ouça aí, gente. Obrigada, Edson. Muito obrigada. Obrigado.